Então eu falo com você hoje sobre a importância de você não parar de acreditar. Não pare de acreditar. No que, pastor? Nas promessas que Deus te fez, nos sonhos que você tem, na restauração de um casamento, na libertação de um filho, enfim, na sua área profissional, sentimental. Não pare de acreditar. Nós somos criados e gerados em Deus para vivermos em fé, ou melhor, pela fé. Aliás, a linguagem de Deus, a forma como Deus se comunica comigo e com você é através da fé. Isso é uma verdade tão clara que o escritor de Hebreus vai dizer no capítulo 11, quando ele fala da fé, ele começa no versículo 1, lá no versículo 6 ele vai dizer que sem a fé é impossível alguém agradar a Deus. Não tem nem revelação aqui. É a própria explicação da palavra. É impossível, ou seja, não existe possibilidade de alguém agradar a Deus se não for através da sua fé. Então, a maneira como Deus se comunica comigo e com você é através da fé. Então, entenda uma coisa: não é a sua necessidade que move Deus. Para Deus não importa o que você está passando agora. A sua necessidade, o seu desespero não move Deus. A gravidade do problema que você talvez esteja enfrentando, um diagnóstico médico que bateu na sua porta, você recebeu então uma porta que se fechou, isso não move Deus. O que move Deus é a sua fé. Diga amém. A sua fé move Deus. Não sei se você se recorda daquela passagem que Jesus está dormindo na polpa do barco e uma grande tempestade se levanta. Os discípulos estavam ali desesperados. E repare que Jesus continua dormindo. O desespero deles não despertou Jesus. O que foi despertar Jesus foi uma atitude de fé que eles tiveram. Qual? Eles deram uns passinhos para trás e foram lá e clamaram a Ele. Mestre, quando eles tiveram uma atitude de fé e clamaram Jesus por Jesus, então Jesus se levantou e parou a tempestade. Amém? Diga glória a Deus por isso. Então o teu desespero não desperta Jesus. O que desperta Jesus é a tua atitude de fé e o seu clamor a Ele. Aleluia, Jesus. Então não é aquilo que você está precisando no momento, não é a sua necessidade que vai mover Deus fazer alguma coisa para você. Eu estou fazendo uma introdução aqui antes de entrar na mensagem para você entender melhor. Você pode estar passando por uma grande necessidade, pode estar enfrentando talvez um problema grave numa área da sua vida. Deus não se comove com isso. Você precisa entender isso. Deus não se comove com isso. O que vai mover Deus a fazer algo por você, mesmo diante de uma necessidade, é a sua atitude de fé. O que fazia Deus se mover, fazer milagres através da vida de Jesus Cristo, no ministério terreno dele, era a fé das pessoas. Todas as vezes que Jesus fazia um milagre, pode reparar, eu preguei sobre Bartimeu na quinta-feira, então no finalzinho, depois que o milagre aconteceu, ele falou o quê? Vai, a tua fé te salvou. Mulher do fluxo de sangue, assim como todos os outros, mulher, você foi curada porque teve fé, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então a fé é o que move Deus a fazer o milagre, amém? Vou falar uma coisa para você aqui, que talvez você não sabe, talvez você não se lembra disso, né? Já existe uma semente de fé aí dentro do seu coração. Vou repetir isso, alguém precisa ouvir isso aqui, talvez você nem acredita mais nisso. Já existe uma semente de fé dentro do seu coração. Talvez ela está aí guardadinha, sabe? E só está faltando de repente dar uma ativada nela. E é o que essa palavra vai fazer hoje aqui com você. O poder dessa palavra, através do Espírito Santo, vai ativar você. É como se, já viu o copo de leite? Quando você coloca um copo de leite e você põe o Nescau, mas fica parado, você não mexe, você não ativa aquilo. Aí então o chocolate fica lá no fundo, paradinho assim. Quem já viu isso? É isso que Deus vai fazer hoje. O Espírito Santo ele vai chacoalhar você hoje com essa palavra aqui, né? Vai trazer para o alto aquilo que está parado aí. Talvez está guardadinha a sua fé aí, e ele vai ativar isso hoje, vai subir lá no alto, vai ter sabor, vai ter vitamina, vai dar cor, e o milagre vai acontecer na sua vida, amém? Você recebe isso? Então aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Vamos à palavra? Mateus capítulo 13, versículo 3. Mateus capítulo 13, versículo 3 em diante, diz assim, ó: então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear.
Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Diga comigo, roubaram. É isso. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Diga, começou a dar certo. Versículo 6, ó. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Então diga comigo assim, ó. Começou a dar certo, mas depois deu errado. Alguma área da sua vida talvez foi assim. Começou a dar certo, pastor, quando eu achei que ia, deu errado. Versículo 7. Outra parte da semente caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Diga, sufoco, aperto. Isso. Versículo 8. Outra ainda caiu em boa terra, e deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Diga glória a Deus. Agora olha o versículo 19, lá, vamos pular lá para o 19, aqui ele já começa a explicar o que é essa parábola. Jesus começa a explicar, ó. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, ó, quando você, por isso que eu falo, preste atenção naquilo que Deus vai falar, não deixa nada tomar a tua atenção. Olha o que ele fala aqui, quando nós preparamos aqui o nosso coração, que é a boa terra, amém? Com os louvores. Por quê? Para que a boa semente da palavra agora caia aí, floresça e frutifica. Diga glória a Deus. Então olha que Jesus fala, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, ó passarinho, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado no seu coração. Então às vezes, o que eu falo para vocês? Preste atenção, porque é um segundo que você conversa, um segundo que você levanta para ir no banheiro ou tomar água, o inimigo vem e ele rouba a palavra. Às vezes é uma revelação pequenininha, rapidinho, que ia mudar a história da sua vida. Então ele vem com o maligno, vem e ele lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então é como aqueles pássaros que veio e roubou a semente. Versículo 20. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Está no culto, é uma bênção, dá glória a Deus, dá aleluia, começa bem. Todavia, visto que não tem raiz, quando sai não pratica, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por um pouco de tempo, mas quando surgem as tribulações lá fora, ou as perseguições, por causa da palavra, logo a abandona. Então o que ele está falando aqui? Começa bem na igreja, mas depois diante de uma tribulação, de um momento difícil, de uma perseguição, a hora que precisa praticar a palavra lá, não pratica e a pessoa acaba abandonando a fé, joga fora aquela palavra que Deus deu para ele. Versículo 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas olha só, a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam e tornam-a infrutífera. Aqui fala daqueles que recebem a palavra e sabe, entendeu o que precisa ser feito, a pessoa sabe o que tem que ser feito, mas ela não faz, ela deixa as preocupações e as riquezas da terra sufocar ela, e ela se torna então infrutífera. E o último versículo 23, e finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 até 30 por um. Amém? Glória a Deus. Coloca a mão no coração e fala assim: Senhor meu Deus, fala comigo hoje. Eu quero uma semana de resposta, de frutificação, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Igreja, a maioria das pessoas quando lê essa mensagem, essa passagem, elas acham que está falando aqui na verdade só da semente, só do tipo de solo, do clima, e o solo aqui tipifica o nosso coração. Mas apesar dessa parábola aqui falar o tempo todo da semente, tem algo muito mais importante que me chamou a atenção, foi isso que me moveu a escrever essa mensagem aqui. Tem algo muito mais importante do que a própria semente que a passagem fala, que é na verdade o semeador. É exatamente por isso que eu estou aqui pregando essa mensagem para você hoje. Por quê? Porque você não pode parar de acreditar. Sabe por quê? Porque você é o semeador. Você é o semeador.
Você não pode parar de acreditar. Você não pode parar de acreditar no poder que tem a semente. Senão você vai parar de semear. E se você parar de semear, você nunca terá resultados da sua vida. E preste bem atenção, aqui eu não estou falando de semear. A maioria usa essa passagem para falar de dinheiro. E eu quero dizer algo totalmente contrário. Não tem nada a ver com dinheiro. Dá para falar aqui também de área financeira? Dá. Mas aqui o que está falando aqui, que você não pode parar de acreditar. Esse semear, você não pode parar de tentar. Você não pode desistir de uma determinada área da sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Então, vou falar de novo. Você é o semeador. Sabe, nós só passamos a ser felizes e passamos a ser prósperos quando nós saímos da posição de ser apenas um receptor da palavra, aqueles que só recebem a palavra, e passamos então agora a ser um semeador da palavra. Quando nós passamos a ser alguém que não retém, que não guarda, que não esconde, que não guarda para si, mas alguém que entrega a palavra para as pessoas que precisam. Entenda isso, Deus está colocando essa palavra no teu coração hoje, por quê? Porque durante a semana, Ele mesmo vai se encarregar de repente de colocar alguém do seu lado, que vai precisar receber essa palavra, ou parte dessa palavra que Ele está te dando. Então você não pode ser alguém que vem aqui, só recebe e guarda para você. Você precisa ser um semeador da palavra, diga glória a Deus. E vou te falar mais, a vida de um cristão convertido, um cristão verdadeiro mesmo, porque tem muitos que não são convertidos, não é o nosso caso aqui não, mas tem muito cristão convencido. A vida de um cristão convertido de verdade, ela é reconhecida, ou melhor, ela é diferenciada entre o cristão que só quer receber e um cristão que, apesar de receber, está sempre disposto a dar, sempre disposto a entregar para alguém aquilo que um dia ele recebeu. Amém? Um cristão que, apesar de receber as bênçãos de Deus, ele está sempre disposto a transbordar, a facilitar a vida de outras pessoas à sua volta. Aleluia. Então escuta o que eu vou te falar aqui no início dessa mensagem. Tem muitas bênçãos. Aqui é uma palavra profética, hein? Tem muitas bênçãos para fluir através da sua vida. Vou falar de novo. Tem muitas bênçãos para fluir através da sua vida. Tem muita unção para fluir através de você, através do teu chamado. Tem muita misericórdia, tem muito amor, muita cura, muitos milagres que Deus ainda vai fazer na vida de muitas pessoas. E pasme você, será através da sua vida. Será através de você. Deus vai te usar muito, você não tem noção disso. Sabe, nós precisamos sim, igreja, de muitas coisas aqui nessa vida. É verdade. Mas nós precisamos entender o seguinte, que nós nascemos para servir. Nós nascemos para dar, para servir os outros. Sabe, nós nascemos para entregar aquilo que nós temos de melhor. Aquilo que você tem de melhor, você precisa passar para frente, para ajudar quem precisa, sabe? Quem realmente quer ajuda também, porque tem muitas pessoas que não querem ajuda. O segredo de uma vida feliz, uma vida próspera, se é o que você procura, é viver pelos outros, é viver e não viver em função de nós mesmos. Quando você começa a viver pelos outros, quando você se doa, quando você serve, quando você ajuda as pessoas, independente de quem é, quanto mais você se preocupa com almas, que na verdade é o que Deus importa, pode ter certeza, você vai ser mais feliz e você vai ser próspero. Porque o próprio Deus vai fazer com que as coisas cooperem ao seu favor. Porque você está se preocupando com aquilo que Ele realmente importa, que são as almas. E se tem uma palavra, sabe, que a gente precisa carregar para sempre na nossa caminhada com Jesus, com Deus, é a palavra acreditar. E acreditar, e aqui eu começo a pregar para você, acreditar acaba sendo um desafio muito grande para muitos de nós, para muitas pessoas. Sabe por quê? Porque a semente que nós lançamos até hoje, no decorrer da nossa vida, muitas vezes elas foram roubadas. Foram tiradas de nós. Vou devagar aqui para você entender isso. Muitos de nós que estamos aqui, um dia acreditamos, depositamos expectativa, confiança em algo ou em alguém, no momento da nossa vida, e sabe o que aconteceu? Muitos de nós nos frustramos, nos decepcionamos. Eu estou pregando para alguém aqui essa noite que você sente que algo foi mesmo tirado de você, tiraram algo do seu coração, você sente que roubaram algo de você, da sua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa, não é sobre a semente, vai além da semente. Deus está falando aqui sobre quem semeia, ou seja, no caso aqui, eu e você.
Nós fomos chamados para semear. Sabe, Jesus está deixando claro aqui para nós que se um dia roubaram a sua semente, se um dia você depositou talvez a sua semente num lugar errado, meu Deus, na empresa errada, talvez na igreja errada, eu não sei qual é o teu histórico aí ministerial, talvez você colocou expectativa em quem não deveria colocar, na pessoa errada, ainda assim o Senhor está falando para você hoje, não pare de acreditar. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Você não pode parar de acreditar, porque eu vou mudar a sua sorte. É o Senhor que está falando com você através da minha vida. Você não pode parar de tentar, de semear, de acreditar, porque eu vou mudar a sua sorte. Eu vou fazer algo que vai trazer muita alegria para você ainda. Meu Deus, eu vou fazer florescer a sua área sentimental, que talvez você já deu como perdido isso aí. Eu vou fazer brotar uma comunhão lá no meio da sua família. Aleluia. Mas você precisa viver pela fé e continuar acreditando sempre. Sempre um quê, Danilo? Que no final sempre vai ser melhor do que o começo. O final com Jesus sempre é melhor do que o começo. Sabe por que você está aqui hoje, irmão? Porque por isso que eu falo que você tem que semear a palavra que Deus te dá. Você só está aqui hoje ouvindo essa palavra, ouvindo eu pregar, porque um dia alguém te entregou talvez um panfleto na rua. Você está aqui hoje ouvindo essa mensagem, por quê? Porque alguém um dia convidou você para ir no culto. Talvez não foi nem aqui, foi num outro ministério onde você frequentava. Porque um dia alguém acreditou, insistiu com você. Alguém que não guardou para si, sabe, a semente que um dia recebeu. E é isso que Deus quer que você entenda aqui essa noite. Alguém que talvez mandou um link de uma pregação para você. Alguém semeou na tua vida a palavra de amor que recebeu de Deus, e agora você está aqui, e a tua vida está mudando. Muita coisa está acontecendo. Você precisa fazer igual agora. Por isso que você não pode parar de acreditar. A parábola do semeador é para alguém que acredita. Tem alguém que acredita nessa palavra aqui? Danilo, eu quero acreditar, mas para mim é difícil. Difícil porque a minha semente foi roubada, pastor. Eu vivi anos da minha vida. Vivi 3, 5, 8, 10 anos da minha vida entregando as minhas melhores sementes, sabe, pastor? Eu entreguei o meu tempo, eu entreguei o meu coração. Nada aconteceu. Parece que eu fui roubada. Eu me sinto enganada, abusada, usada. E pisaram na minha semente, pastor Danilo, pisaram. Eu perdi parte da minha vida fazendo tudo que eu podia e também o que eu não podia. Naquela empresa, naquele trabalho, naquela igreja onde eu passei, naquele relacionamento. E tudo que eu recebi, sabe o que foi, pastor Danilo? Foi ingratidão, foi mentira, foi calúnia, foi indiferença, foi humilhação, foi maus tratos. Deus está falando com alguém aqui. Vou falar uma coisa para você, mas você fez tudo isso aí, esperando o reconhecimento de alguém? Porque Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você: eu conheço o teu coração. Eu sei que você fez tudo isso, eu sei que você deu o seu melhor, mas você deu o seu melhor não esperando um resultado, você deu porque essa é a tua essência. Não poderia ter sido diferente. Eu vi tudo que você fez, o Senhor está falando. Ele sabe disso. E se você fez, irmão, para Deus, pode ter certeza de uma coisa: descansa. Sabe por quê? Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Não, tem alguém aqui que precisa ouvir isso. Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus está dizendo para alguém aqui: eu sei de tudo que você fez de bom naquele lugar. Eu sei de tudo que você fez de bom para muitas pessoas, inclusive. Eu vi tudo. E porque eu vi tudo, descansa, porque tem boas colheitas guardadas e garantidas para eu te entregar no tempo oportuno, na hora certa. Tudo que você fez, tudo que você faz, tudo que você ainda vai fazer para alguém, para a obra de Deus, principalmente para a obra, você terá colheita de 30, 60, até 100 vezes mais. É isso, está escrito lá em Colossenses capítulo 3, no versículo 23, vai dizer isso. Coloque para mim, Colossenses 3, tudo, não é algumas coisas, tudo
tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, como se fosse para Ele, não para os homens. Próximo. Sabendo que receberão de quem? Do Senhor, a recompensa da herança, pois a Cristo Senhor é quem dá aos que servem. Aplauda Jesus por essa palavra. Deus não fica devendo nada para ninguém, meu irmão. Aleluia. A lei da semeadura é uma lei estabelecida pelo próprio Deus. Essa parábola do semeador aqui, ela nos faz olhar para a semente, mas para algo acontecer, e é isso que me chama a atenção, para algo acontecer com a semente, tem que alguém semear, irmão. Tem que alguém acreditar na semente. Deus está falando com alguém aqui, tem que acreditar que algo vai acontecer, acreditar que vai florescer, que vai frutificar, que algo vai mudar lá dentro daquela casa, nesse casamento. Tem que acreditar. Pastor, mas a circunstância está mostrando tudo ao contrário. Continue crendo. Algumas pessoas não tiveram boas experiências em algumas áreas da vida. Muitos não tiveram boas experiências da vida sentimental, nos relacionamentos passados. E agora essas pessoas carregam com elas, sabe o quê? Uma impressão que tiveram anos da sua vida roubado, paralisado. E por pensar assim, sabe o que acontece? Algumas acabam parando de acreditar. Meu Deus. E porque para de acreditar, agora também vai parar de quê? De semear, vai parar de tentar, vai parar de buscar felicidade. Tem gente que se isola e fala, homem é tudo igual, mulher eu não quero nem... E a pessoa para de buscar felicidade. Quem está entendendo isso aqui, gente? Deus está falando, não pare de acreditar. Deus trouxe alguém aqui hoje para dizer para você, não desista, não pare de semear, não pare de tentar, não desanime. Você é alguém que nasceu para acreditar, você nasceu para vencer, mas não desista. Deus está dizendo, não é porque deu errado lá atrás, aleluia, que vai dar errado agora nessa nova fase. Porque essa nova fase agora, você está comigo, o Senhor está falando. Eu estou direcionando você, eu estou fazendo as coisas do jeito que tem que ser, ainda que você não goste. Escute isso. Às vezes a gente faz algo pela fé, porque a gente acredita que Deus vai agir e que vai dar certo, seja no ministério, na empresa, nos negócios, na vida pessoal, no casamento. E às vezes nós fazemos as coisas com tanta fé, que por a gente acreditar, por nós acreditarmos, o que acontece? Começa até a dar certo, o resultado aparece, começa a dar certo, mas de repente o negócio para. É assim ou não é? Já passou por isso? Começa a dar certo, mas de repente para. E por que para? Porque muitas vezes nós paramos de semear em cima daquilo. A semente cai na terra, mas como não cria raiz, não é alimentado, o que acontece? Logo morre. Nós vimos aqui. Vou tentar ser mais claro com você aqui. A palavra entra no coração da pessoa, mas como não tem a prática, como ela não pratica quando precisa, logo morre. Às vezes a pessoa desanima, sabe? Ela para de investir no sonho dela, nos projetos que ela tem, numa determinada área da sua vida. Por quê? Porque agora ela já não tem mais a disposição em pagar o preço como antes. É exatamente por isso que as coisas não melhoram. No casamento, não melhora na empresa, não melhora na saúde, não melhora na obra, não melhora no ministério. Então veja bem, a semente só vai cair na terra e algo vai acontecer. Redobra atenção aqui. A semente só vai cair na terra e algo vai acontecer se tiver alguém que semeia. Por isso que você não pode parar de semear, você não pode parar de tentar. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele é quem dá a semente. Só que Deus não dá semente para qualquer um. E a semente aqui é a força, a disposição, a perseverança. Deus não dá semente para qualquer um. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Para quem que Deus dá semente? Vamos lá ver? Para quem que Deus dá semente? Deus que dá semente. Para quem? Ao que semeia. Deus, só até aí. Deus dá semente não é para qualquer um. Ele dá para aquele que semeia. Você consegue entender? O porquê que muitos, agora você consegue entender lendo isso aqui? O porquê que muitos não têm muita semente? Porque eles ainda não entenderam essa palavra. Eles não entenderam que para ter muita semente eles vão ter que semear muito. Aleluia.
Porque Deus só dá semente para aqueles que semeiam. Deus dá força, dá disposição para aqueles que Ele vê que não desiste nunca. Aí você não tem mais força para lutar, esse casamento, eu não sei o que. Deus não vai dar força, porque Ele está vendo que você não semeia, você não tenta, você quer que as coisas aconteçam, mas você não faz a tua parte. Agora, se você semear, se você lutar, pôr o joelho no chão, orar, acreditar que aquele homem vai mudar, que aquela mulher vai mudar, o filho vai ser liberto, irmão, aí Deus vai te dar disposição, Ele vai dar força. Porque a semente Ele dá para aquele que semeia. Diga glória a Deus. Deus dá prosperidade financeira também, pastor? Dá, mas para aqueles que Ele sabe que tem o coração desprendido ao dinheiro, principalmente com relação à obra. Sabe por quê? Sabe como funciona? Quando Deus vê o desprendimento da pessoa, abençoando a obra dele, Deus entende, ali eu posso colocar muito na mão daquela pessoa. Sabe por quê? Sabe o que Deus pensa? Essa pessoa já entendeu o propósito que eu coloco a prosperidade, que eu coloco nas mãos dela. E agora, porque ela entendeu, eu já posso colocar muito ali, porque eu entendo que quanto mais abençoada e próspera essa pessoa for, mais o meu reino será abençoado, mais almas serão alcançadas, e Deus então começa a abrir as janelas do céu e derramar as mais ricas bênçãos. Deixa eu te falar uma coisa aqui, seja em qual área for, financeira, sentimental, sonhos, projetos, promessas que Deus te fez, não deixe de semear, porque talvez um dia alguém roubou a sua semente. Vou aprofundar aqui, olha aqui para mim. Não deixe de semear, porque um dia talvez alguém roubou a sua semente. Vou ser mais claro com você, não deixe de ser bom para as pessoas, porque um dia alguém foi ruim com você. Não deixe de ser grato, porque um dia a ingratidão bateu na tua porta. Não deixe de ser feliz, porque alguém decepcionou você um dia. Não superou não alcançou as suas expectativas. Não é porque deu errado lá atrás que vai dar errado agora. Agora você está com Deus. O que você não pode é parar de acreditar, a palavra está dizendo. Não trave a sua vida, não amarre a sua vida, porque um dia algo começou dando certo, brotou, começou a sair algo, começou a dar certo, mas de repente não deu mais. Que é a segunda semente que caiu, não é? Começou a dar certo, mas de repente deu errado. E se deu errado é porque Deus quis que desse. Não, eu vou pregar, isso aqui tem endereço. Deu errado, pastor. Deu porque Deus quis que desse. Porque os teus planos é os seus planos, mas não eram os planos de Deus. E Deus já conhece lá na frente. Você está aí achando, talvez chorando, me engana até hoje, achando que foi perda, mas Deus está falando para você, você nem imagina o tamanho do livramento que eu te dei. Sabe por quê? Porque eu vejo coisas que você não vê, o Senhor está falando. Eu sei de coisas que você nunca soube, tomara que nunca descubra. Meu Deus. Diga assim: não é perda, é livramento. Meu Deus sabe o que faz. Ele sabe o que faz, irmão. Você que fez algo para Deus um dia, talvez para a obra dele, num outro ministério, aonde você passou, começou a brotar, sabe, mas por alguma razão, de repente uma frustração, uma decepção, por algum motivo você parou e falou: não quero mais saber disso, não quero mais me envolver com isso. Você parou, e Deus está dizendo para você, não é sobre a semente, é sobre você, semeador. Não pare de acreditar, continue, persevera. Sabe lá você o que é um chamado de Deus na tua vida? Para você falar: não quero mais. Isso é um privilégio. Não faça isso. Nada do que você fizer, a Bíblia diz que nada do que você fizer, nenhum esforço para a obra do Senhor, na obra do Senhor será em vão na tua vida. Deus está falando aqui hoje, sabe sobre o quê? Sobre sementes que foram roubadas, nós já vimos, sementes que não foram aprofundadas as suas raízes, e também fala aqui agora sobre sementes que foram sufocadas. Diga comigo, sufocadas. Sabe o que é isso? Aqui Deus está falando sobre preocupações. Aqui Ele está falando sobre ansiedade, tensão, medo. Muitas coisas vêm para quê? Para tentar sufocar a nossa semente. Essas coisas vêm para tentar desanimar a gente, para que a gente pare de tentar, pare de acreditar.
Muitas coisas vêm para tentar impedir você continuar semeando, você continuar tentando. Mas eu não sei se você percebeu aqui, ó, meu Deus, aqui na leitura, mesmo com muita dificuldade, ó, tudo dando errado, os obstáculos ali, sabe, tentando sufocar a semente, desanimar o homem, e o passarinho veio, Satanás, roubou a semente dele, a outra aconteceu, e aqui está escrito aqui, ó, e o semeador saía a semear. Ele não desistia. Não é porque estava dando errado, mas começou dando certo, agora parou. Não vou desistir, não. E o semeador saía a semear, ele não parou. Ei, você está dentro de uma naturalidade divina, dentro de uma lei, aleluia, estabelecida pelo próprio Deus, que é a lei da semeadura, irmão. E Deus trouxe alguém aqui hoje para dizer para você, que enquanto você semeia, você pode sim, mesmo estando na presença de Deus, fazendo tudo certinho, enquanto nós semeamos, nós podemos ter a nossa semente roubada. Enquanto a gente semeia, a gente pode ter a nossa semente, sabe, começando a brotar, mas por alguma razão, de repente, não dá mais certo. Quantas coisas eu comecei, não deu certo, Senhor, mas e aí? Não, irmão, nada é perdido, pelo menos experiência você ganha. Deus está te ensinando alguma coisa. Enquanto você semeia, pode ter situações, preocupações, ansiedades, sabe, que vai tentar abafar e sufocar a sua semente. Tudo isso pode acontecer? Pode sim, mas olha aqui para mim. Mas também enquanto você não para, enquanto você persevera semeando, tentando, não desiste, chegará o momento que o Deus da colheita vai te surpreender e vai honrar o teu esforço. Porque é isso que nós vimos aqui, ó. Deixa eu profetizar na sua vida. Olha aqui, você tem fé? Levanta a sua mão aí. Você está entrando num novo tempo de Deus, um tempo onde Deus colocará um novo cântico na sua boca. Há uma grande, vai recebendo aí, há uma grande colheita de Deus preparada, reservada para você nesse tempo. Deus só estava esperando, sabe o que? Olha aqui para mim agora. Deus só estava esperando, sabe o que? Você mudar o terreno. Como é que é, pastor? Ainda bem que eu saí da UTI. Não é isso não. Deus estava esperando você mudar o terreno, preparar o solo. Deus estava esperando somente você preparar o solo. Por que, Danilo? Porque terra doente não floresce. Terra doente não floresce. Terra doente não frutifica. É por isso que Deus vai falar lá em 2 Crônicas 7,14, que Ele vai sarar nossa terra. Aleluia. Meu Deus, olha aqui para mim. Lá em 2 Crônicas 7,14 Ele fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar a minha face, se arrepender dos seus pecados e se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe que terra é essa? A terra fica doente, pastor. A terra é o nosso coração, uma área da nossa vida que não está florescendo, não está frutificando, não está vendo resultado. Ele está falando, já volto para a mensagem, meu Deus. E Ele está falando, se você se humilhar, orar, não parar de, não desistir, não acreditar, continuar tentando, perseverar, aleluia, se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, mudar de vida, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou ouvir do céu, eu vou sarar a sua terra. A área da tua vida que você não está tendo resultado vai voltar a florescer e frutificar. Meu Deus, aleluia. Danilo, mas eu fiquei anos da minha vida, sabe, semeando numa empresa, numa sociedade, num relacionamento, ai pastor, sabe, numa situação, e nada aconteceu, Danilo. Deixa eu te falar uma coisa aqui, mais uma sementinha, uma, que cair na terra boa, já vai valer a pena, por todo esse tempo que você não viu o resultado. Olha aqui para mim, entenda o que Deus está falando aqui, uma que cair na boa terra, Deus vai fazer algo tão grande, irmão. Então você não pode parar de acreditar, não pode parar de semear, sabe por quê? Porque esse é o coração de Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele amou tanto eu e você, Ele amou tanto todos nós, Ele amou tanto o mundo, que, sabe o que Ele fez? Ele deu, Ele semeou, meu Deus, Ele amou tanto o mundo que Ele semeou a melhor semente que Ele tinha. Ele deu o seu único filho, com o objetivo qual? Para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse a vida eterna. É por isso que nada, alguém aqui precisa ouvir isso, nada
do que eu e você fizer, aleluia, pode se comparar com aquilo que Deus fez por mim e por você um dia. Por mais que você faça, você nunca fala, nossa, eu acho que eu estou lá com Deus, hein? Irmão, você está em dívida, é pouco ainda o que você fizer. Nada que a gente fizer pode se comparar ao que Ele fez com a gente. Deus nos amou tanto, sabe que Ele deu o único filho dele. E não há nada, vou aprofundar nisso aqui, não há nada que você possa fazer para que Deus te ame. Ele decidiu te amar, pelo simples fato de que Deus é amor. A Bíblia diz que Ele te amou quando você ainda virava as costas para Ele, talvez zombasse dele, tirasse sarro lá fora, ainda assim Ele te amou, tanto que Ele não desistiu de você, Ele foi te cercando até você chegar aqui. Ai meu Deus, não há nada que você possa fazer para que Deus possa te amar. Não há nada que você possa deixar de fazer para que Deus deixe de te amar. Você pode blasfemar, você pode xingar, você pode se revoltar, você pode virar as costas, você pode desviar, você pode fazer o que você quiser. Deus nunca vai deixar de te amar. Ele vai estar sempre com os braços abertos te esperando. Agora o livre-arbítrio é seu, Ele não vai impedir. Tem algo muito forte nessa parábola aqui, ó. Vê se você consegue pegar isso aqui. O passarinho pegou uma, começou a dar certo. Três tentativas deu errado. Apenas uma deu certo. Pega isso aqui. Mas uma que deu certo superou todas as frustrações passadas. 3 tentativas deu errado, para uma dar certo, mas uma que deu certo, aleluia, superou todas as frustrações passadas. Irmão, Deus está preparando algo tão maravilhoso para você, que na hora que acontecer, vai superar todas as frustrações, as decepções que você teve no teu passado. Algo grande para acontecer. Quantos creem nisso aqui, irmão? Algo grande reservado para você, para acontecer na tua vida. E quando acontecer, você vai se lembrar dessa palavra. Aliás, você não pode esquecer dela um minuto sequer, porque se você esquecer, você não vai chegar lá para lembrar dela. Por isso você não pode sair daqui, olha que o pastor pegou mesmo? Não, o inimigo roubou. O passarinho pegou e roubou a palavra. Todo dia agora você tem que falar assim, Deus falou que vai fazer, hein? É 30, 60 e 100 por 1. Eu estou nessa palavra, Amanhã, a hora que você acordar de novo, estou naquela palavra. Vai acontecer, eu não vou desistir, eu vou acreditar, eu vou continuar tentando, eu vou semear, eu vou orar, e vai dar certo. É isso que você tem que fazer até o dia que acontecer. Que aí você vai lembrar lá, não falei que era a palavra? Agora se você deixar o inimigo roubar, talvez até aconteça alguma coisa e você nem se lembra de Deus depois. Olha o que Deus fala para alguém aqui hoje: eu continuo acreditando em você. Eu continuo contando, aliás, eu continuo contando com você. Eu vou fazer algo grande na sua vida, e vai ser daqui para o final desse ano, hein? Ó, daqui para o final desse ano, algo muito grande vai acontecer na minha e na sua vida. Quem toma posse dessa palavra aqui? Quer um exemplo? Olha só. Quer um exemplo de o que é você colher 30, 60 e 100 por 1? Uma pessoa às vezes passa anos da vida na igreja, 10, 15, 20 anos, às vezes até mais, orando para a conversão de um filho, ou vamos falar do marido, ora para a conversão do marido, e o cara não pode nem falar de igreja para ele. Você deve conhecer alguém assim. E a pessoa tenta lançar semente, vamos para a igreja hoje, a panela voa, não pode nem falar, pastor, a terra é ruim, não pode nem lançar semente. Você fala, o homem vira o cão e não quer saber de igreja, não me fala de igreja, e ele vai sufocando a semente dela, mas ela continua, ela não desiste. Ela é uma semeadora. E o semeador saiu a semear, tá bom, eu vou continuar orando, homem, você vai ver. E passa 10, 15, 20 anos a mulher orando, tá ali, ela não para de semear. Por quê? Porque ela acredita que a qualquer momento a semente dela vai cair numa boa terra. Porque ainda que a terra é ruim, a semente é boa. Não, a semente é a palavra. Ainda que a terra é ruim, a semente é boa. A terra está ruim, mas irmão, ninguém é de ferro para sempre. Tem um momento que o coração da pessoa vai estar quebrantado. Todo dia xinga, não me fala de ir para a igreja. Mas vai ter um dia que talvez você nem vai chamar e falar: ô, você vai na igreja hoje? Hoje eu vou com você. Vai ser desse jeito. É por isso que você não pode parar de tentar, parar de convidar. Não seja chato, mas fala uma vez só: estou indo, quer ir? Não, já falei, tá bom, não fala mais. No outro culto, vamos, não, tá bom, não falo mais. Mas vai ter um dia que a terra vai estar quebrantada, irmão. A dor vai estar demais, a pessoa não vai estar se aguentando mais. Aí você fala: vamos, hoje eu vou. É onde Deus pega a pessoa. Olha aqui para mim. Aí o que acontece?
Acontece esse dia, a pessoa, hoje eu vou. O marido vem, o cara vem para a igreja. Deus pega ele naquela noite. E ele se batiza, ele muda de vida. Passa um tempo depois da conversão do marido. A irmã procura o pastor para falar do marido. Pastor, eu não sei mais o que eu faço, pastor. O que está acontecendo? Meu marido, pastor, o que está acontecendo com ele? Se desviou? Não, esse homem está crente demais agora, pastor. Sabe qual que é a resposta do pastor? Você não semeou? Você não tentou? Agora recebe a bênção multiplicada, minha filha. Isso é 30, 60, 100 por 1. Não reclama não, você orou, você buscou, agora é assim que acontece. Então olha só, esse é o poder de uma semente que cai num solo fértil. Foi anos e anos de frustração, mas uma sementinha que caiu da terra boa na hora certa, irmão, superou todas as frustrações passadas, de anos e anos. Então continue tentando, a palavra está dizendo, continue tentando, porque na hora que dá certo, você vai superar todas as frustrações. O poder de uma semente está ligado, ele está ligado a você nunca parar de acreditar nela. Acredite na semente, porque no momento que você menos esperar, vai cair numa terra boa. Você acha que é fácil? Não é fácil. Você acreditar numa coisa que você não tem certeza? Quem mexe com agricultura, quem mexe com plantação, você imagina um fazendeiro milionário? Você acha que é fácil? Às vezes pegar ali, milhões em semente e lançar numa terra, sem saber no que vai dar. Tem uma expectativa, a terra é boa, ele tratou antes, mas tudo pode acontecer. Tem que arriscar. Quem está entendendo isso aqui? Tem que arriscar, mas agora não é só jogar a semente e ficar olhando e falar, não. Jogou a semente, mas então vamos continuar. Jogou a semente lá, é milhões de semente que está lá, milhões de reais em semente. Agora eu vou orar, Senhor, manda chuva. Prepara essa terra, Senhor. Vai ter que continuar orando, vai ter que continuar tentando. E Deus aqui está falando, sabe do quê? De perseverança. Independente do que venha acontecer na caminhada, você não pode deixar de ser fiel. Você não pode acreditar, parar de acreditar no que você faz. Nas orações que você faz, quando você dobra o seu joelho, você não pode parar de acreditar nisso. Você não pode parar de acreditar no dom que Deus te deu, nos sonhos que você tem, nas promessas que Ele te fez. Irmão, quem te fez a promessa foi Deus, não foi um homem. E a Bíblia vai dizer que aquele que prometeu é fiel. É fiel para cumprir, desde que você faça a tua parte. Tem pessoas aqui que talvez você está pensando, pastor, eu perdi tempo da minha vida, sabe? Eu perdi muitos anos acreditando que seria tudo diferente. Acreditando que o meu casamento seria diferente, que a minha vida financeira seria diferente. Mas agora, eu estou vivendo uma situação totalmente oposta. E Deus está dizendo para você através dessa palavra aqui. Continue acreditando, porque nenhum esforço na minha presença até agora que você fez será em vão na tua vida. A sua colheita vai chegar, e quando ela chegar, será 30, 60, até 100 por 1. Tudo que você acha que você perdeu, na hora certa, a palavra está dizendo, em outras palavras aqui entre linhas, na hora certa, Deus vai restituir para você de forma multiplicada. Quem recebe isso? Multiplicada, é assim que Deus faz. Quem sabe não tem alguém aqui que a impressão que você tem diante dessa pregação é que essas 3 realidades do texto aqui é a história da tua vida. 3 tentativas frustradas. Pastor, a minha foi até 30, tem um monte. Talvez você se identifique isso aqui. 3 tentativas frustradas, mas existe uma 4ª realidade aqui nesse texto, que é a realidade do 30, 60 até 100 por 1. Caiu na boa terra. E essa 4ª realidade aqui só consegue viver quem tem uma fé viva. Sabe o que é uma fé viva? Olha aqui para mim. Uma fé com atitude. Porque a Bíblia diz que sem atitude, sem obras, a fé se torna morta. Uma fé que não tem perseverança é uma fé morta. Somente quem tem fé e perseverança é capaz de continuar acreditando, lutando, semeando, por exemplo, num casamento que não está florescendo. Só quem tem fé consegue fazer isso. Quando você olha para uma situação e fala, não tem mais jeito, isso aqui acabou. Só quem tem fé consegue continuar acreditando e lutando por um casamento que não está florescendo. Só quem tem fé continua lutando pela recuperação de um filho que está perdido nas drogas. Que todo mundo olha e fala, isso aí não tem jeito, como falavam para nós, para minha família.
Só quem tem fé continua acreditando no sonho, nas promessas que Deus fez um dia. Só quem tem fé, aleluia, continua crendo num projeto e tentando um projeto que talvez está parado, que Deus já disse para você: vai que eu sou contigo, medrosa. Vai que eu vou fazer algo grande na tua vida. Mas está com medo, Deus já falou para ir, não vai. Aleluia. Na cabeça de um bom semeador, o pensamento é o seguinte: pode ser que não dá certo hoje, pode não dar certo amanhã, mas na hora que dá certo, vai ser grande o que Deus vai fazer. Por isso você, no final dessa mensagem eu falo para você, você não pode parar de acreditar. Sabe por quê? Porque Jesus é terra fértil. Jesus é terra fértil. Pastor, mas esse casamento, olha, pega o pouco da esperança que tem, coloca nas mãos de Jesus. Ele é terra fértil. Ele vai fazer florescer, Ele vai fazer frutificar. Jesus é terra fértil. E é Ele que dá a semente. Só que Ele dá a semente para quem? Para quem semeia, para quem se mexe, para quem não desiste, para quem continua acreditando. O que Jesus quer de nós, irmão, o tempo todo, é perseverança. Eu vejo isso no dia a dia. Tudo que Deus espera de nós é perseverança. Porque se não for a tal da perseverança, a gente desiste mesmo. Tem momentos que, você acha que não tem momentos que a gente pensa em parar? A gente pensa em não dá mais. Mas aí, eu lembro de Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Para onde que eu vou? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, como que eu vou viver longe da tua casa? Como que eu vou viver longe da tua presença que eu sinto hoje? Eu vim aqui hoje dizer para alguém: algum momento algo vai acontecer, irmão, e vai ser grande a sua colheita. E fica firme, porque você viu que no texto foi 3 temporadas de erro, de frustração e de fracasso, para dar uma certa. Eu não sei qual das temporadas você está aqui, ó. Mas o que eu sei é que a qualquer momento vai brotar. Vai brotar, algo vai acontecer. Porque a fé não está na semente, a fé está em quem semeia. A fé está em você. Coloca isso no teu coração essa noite. Coloca aí no teu coração. A qualquer momento vai brotar. A qualquer momento vai brotar. E na hora que brotar, meu Deus, vai ser assim, ó, da noite para o dia. A sua realidade vai mudar. A tua sorte vai mudar. A tua casa, a tua família vai mudar. 2 Coríntios 9:10, que a gente leu, eu vou ler inteiro para você, ó. E Deus que dá a semente, para quem? Ao que semeia. E pão Ele dá para alimento também, suprirá e aumentará as sementes cada vez mais, e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Meu Deus. Olha isso aqui, gente. Para quem que Deus dá semente? Para aquele que está parado, esperando as coisas acontecer. É para aquele que semeia. Deus está falando: eu vou dar semente para quem tem um entendimento que deve ser um semeador. Nós somos os semeadores. E não só de forma financeira não, sabe? A gente vai ter que semear muita coisa. E o mais difícil de todos, sabe o que é semear? Sabe o que? É semear perdão, é semear misericórdia, é semear paciência muitas vezes. Semear oração. Devemos semear sempre, na alegria e na tristeza, como se fosse um casamento. Na saúde e na doença, continuo orando, continuo acreditando, eu continuo pedindo, eu continuo crendo. Eu não vou me entregar, eu não vou desistir. Pode um diagnóstico bater na minha porta. Quero finalizar lendo Gálatas 6:9, na linguagem de hoje. Olha só. Lembra que da sua essência. Olha o que Deus fala aqui: não se canse, não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, não desanime. Se você não desanimar, chegará o tempo certo em que você fará a colheita. Vai brotar, vai acontecer. Mas quando Deus olhar para você e ver você tentando e não desanimando, olha que palavra. Não desanime, não se canse, não canse de semear, porque você vai colher no tempo certo. Mulher, sabe o que Deus está falando aqui? Continue orando para esse homem, continua orando para esse menino. Você tem 2 formas de viver o reino de Deus, irmão.
Primeiro, como um receptor, alguém que só recebe o que você está recebendo aqui hoje. Ou segundo, você pode ser aquele que lança a semente que você acredita. Lança a semente que você recebe. O receptor é aquele que pensa: essa semana eu preciso ir para a igreja, hein? Agora eu preciso andar certinho com Jesus, não posso errar, sabe por quê? Porque eu estou precisando que Deus faça isso na minha vida. O receptor é assim. Ele busca a Deus por interesse, por aquilo que Deus pode dar, por aquilo que Deus pode fazer. Mas você pode viver por uma outra visão também. Que visão, Danilo? Dizendo: eu sou um instrumento de Deus, eu sou um canal de Deus, e Deus vai me usar apesar daquilo que eu preciso. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus na minha vida. Mas eu vou continuar crendo. Eu preciso da misericórdia de Deus? Preciso. Eu preciso da misericórdia de Deus, mas Deus me deu a vida. Deus me deu um propósito, Deus me deu um chamado. Deus está falando com alguém aqui, ó. Deus te deu um dom, te deu os recursos financeiros para você investir na obra. Deu uma semente de fé que está aí no teu coração. Quando você recebe isso aqui hoje, irmão? Deus te deu tanta coisa. Fica de pé no teu lugar. Ai, Jesus. Eu sinto que Deus está desatando muitas coisas aqui essa noite. Pelos olhos da fé, eu acredito, irmão, que pessoas aqui que estavam pensando talvez em desistir de uma área da sua vida, essa palavra veio de encontro ao teu coração hoje. Você não vai parar. Tem até uma canção, né, que fala: no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. O que você precisa é não parar, é não desistir. Fecha os teus olhos. Coloca a mão no teu coração. Eu preciso que você coloque algo no teu coração essa noite. Se tiver que levar algo daqui dessa mensagem, leve tudo, mas crava uma coisa no teu coração: você não pode parar de acreditar. Eu vou fazer uma oração e logo em seguida nós vamos adorar a Deus com a canção. Enquanto você estiver adorando, pode ter certeza de uma coisa: algo vai mudar no teu coração. Enquanto você estiver adorando a Deus, preste bem atenção no que eu estou te falando. Aquilo que parece que foi roubado, aquilo que parece que começou a brotar um dia, começou a dar certo, mas de repente parou e deu errado. Enquanto você estiver adorando, aquilo que parece que foi sufocado por alguns acontecimentos, Deus está dizendo: prepara o teu coração, porque enquanto você me adora, a tua colheita está a caminho. Não pare de acreditar. Abre o seu coração e começa a falar com Ele agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui diante dessa palavra, Senhor, e nós não somos aqueles que desistem facilmente. Até pensamos, mas não desistimos. Independente das dificuldades, nós vamos continuar saindo e semeando. Ah, meu irmão, existe uma cura de Deus acontecendo em alguns corações que estão aqui hoje. No coração de alguém que um dia viu a semente sendo roubada. Você que viu o sonho talvez de uma vida inteira sendo roubado. Você que viu recursos sendo roubados de uma forma talvez injusta, roubaram anos de trabalho seu. Deus te diz agora: eu sei que você é um semeador, eu sei que você é uma semeadora. Não pare de acreditar, saia e lance a tua semente. Deus conhece o teu coração, Ele está dizendo isso essa noite. Ele é uma terra fértil para você lançar agora a tua semente. Eu oro também, Senhor, nesse momento, para pessoas que vêm de uma sequência de coisas, de acontecimentos, que parece que nada dá certo para ela. Começa bem, mas de repente tudo dá errado, Senhor. Você que começa algo, mas não consegue terminar, é você que Deus está tocando aí no teu lugar agora. Pai, eu declaro em nome de Jesus que mesmo com uma sequência de coisas ruins não dando certo na vida dessa pessoa, eu profetizo que vai acontecer. Essa pessoa não vai parar, ela vai continuar semeando. Ela não vai parar de investir, ela não vai parar de acreditar, não vai parar de orar, Senhor. Porque muitas vezes essa pessoa teve as sementes e os sonhos dela sufocados por crises de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Até hoje essa pessoa tem medo, Senhor, medo porque ela foi ferida. Essa pessoa foi abusada. Ela está numa espécie de isolamento, Senhor. Ela finge muitas vezes estar tudo bem, mas o Senhor sabe que não está.
Muitas vezes essa pessoa sorri por fora, mas por dentro o coração dela está sangrando. E eu te peço, Espírito Santo, venha de encontro agora a essa pessoa, abraça ela. Eu te peço em nome de Jesus que as mãos poderosas do Senhor tire esses espinhos malditos dessa vida. Ah, meu irmão, Deus te fala hoje, saia do meio desses espinhos. Saia do meio desses espinhos, porque eles estão sufocando o seu casamento, está sufocando o seu chamado, aquilo que eu tenho para você. Saia agora. A minha mão te tira disso essa noite. Em nome de Jesus, você não vai parar, Pai. Entra agora onde esse homem, essa mulher não pode entrar. Faz aquilo que eles não podem fazer. Nós vamos te adorar agora, Senhor. E no decorrer dessa adoração, quebre correntes, quebre cadeias, estabeleça curas físicas no corpo onde uma enfermidade ocupou espaço. Aí essa pessoa vem lutando contra isso. Ela não vai parar de acreditar, Senhor. Essa noite é uma noite de milagres aqui. Eu creio que essa semana será uma semana de muitas respostas do Senhor na nossa vida. Não importa quantas frustrações, quantas decepções nós passamos no decorrer da nossa vida. Uma semente como essa hoje, que caiu numa boa terra, porque o nosso coração está aberto para essa palavra, Pai. E vai superar todas as frustrações passadas. O Senhor vai nos honrar no lugar da nossa vergonha.